Então, hoje estamos recebendo a expositora Marisa Santos, da Sociedade Espírita Irmã Rolica, e nos trará o tema Baixa Autoestima. Então, passamos a palavra para a nossa querida expositora da tarde de hoje. Boa tarde, pessoal. É muito bom assim estar assim com vocês hoje, né? Virtualmente, mas eu confesso que eu me sinto em casa, bastante em casa, assim como se eu estivesse lá no Leon mesmo, na presença de vocês, recebendo todo o carinho de vocês, né? Agradeço o convite. Eu confesso que eu fiquei meia assim de aceitar, porque é muito inusitado para mim, é muito novo para mim ainda. E então a gente faz na casa espírita, num modelo diferente, mas fora, né, a gente fica meio receoso ainda. Mas vamos enfrentar, né? Muito obrigada e que os espíritos amigos estejam hoje conosco nessa tarde, nos abençoando nas nossas reflexões, né? Para que nós possamos, né, ter um bom entendimento e, a partir delas, fazer outras reflexões mais profundas ainda acerca do tema. Eu confesso, gente, para vocês que nesse tipo aqui de programa, eu não consigo ver as horas. Então, se alguém puder depois me dizendo o tempo, para eu controlar. E eu não tenho relógio, eu só uso o celular e eu estou fazendo pelo celular, tá? Pode deixar que eu aviso. Bom. Então tá, obrigada. Aí, quando for chegando perto, vocês me avisam. E daí tá bom? Bom, o tema que foi sugerido, um dos dois temas, eu escolhi baixa autoestima. E para fazer as reflexões de hoje, eu utilizei duas fontes. Uma delas aqui me foi sugerida, né, que é Dores da Alma, né, de Hamed, o Espírito Hamed, e a Educação dos Sentimentos, né, de Jason de Camargo. Mas para nós falarmos em baixa autoestima, a gente tem que saber, primeiramente, né, refletir um pouquinho sobre o que é a autoestima. E eu achei lá no Educação dos Sentimentos, que é o seguinte significado para a autoestima. Que a autoestima é o conjunto de elementos aceitos como verdadeiros em relação a nós mesmos. Então, não são os outros, somos nós que aceitamos, não é, estes valores em relação à nossa própria imagem, né? É como nós nos vemos externa e internamente. Ou seja, é o retrato que nós tiramos de nós próprios. É como nós nos percebemos nos diversos valores da vida. E esse conjunto de crenças que nós temos acerca de nós mesmos que irá nortear as nossas ações no convívio social. Então, ou seja, a cor da lente que eu coloco nos óculos, quando eu vou olhar para mim, é que vai determinar como eu vou me posicionar, como eu vou vivenciar as minhas várias situações em sociedade. Então, baseado no tipo de autoestima que eu tenho, se ela for uma autoestima baixa ou se ela for uma autoestima boa, não é? Eu vou ter confiança naquilo que eu estou fazendo, nas situações em que eu estou, não é? Ou eu vou ser uma pessoa insegura diante dos desafios que eu tenho que enfrentar, eu posso ser uma pessoa feliz ou uma pessoa infeliz, eu posso ter uma autoimagem psicológica minha e física, baixa ou elevada, dependendo de como eu estou enxergando, dependendo de como eu estou vendo, dependendo de como eu estou aceitando os valores que eu considero em relação a mim, o meu jeito de ser, a minha forma de ser. Então, isso traz um fato assim, bastante interessante a respeito de autoestima, que essa visão que a gente tem de nós mesmos, muitas vezes é uma questão de ponto de vista nosso, e ela, portanto, não corresponde, na maioria das vezes, à realidade. É a nossa mente que, por diversos fatores, faz com que a gente se enxergue dessa ou daquela forma. E quando esse ponto de vista, quando essa visão que nós temos de nós mesmos, ela não é uma visão positiva,
aí é que nós temos o que nós chamamos de autoestima baixa ou baixa autoestima, né? Então, essa baixa autoestima, ela está assim, intimamente ligada à dificuldade de aceitação que nós temos de nós próprios, de como nós somos psicologicamente ou fisicamente, né? Está ligada ao nosso amor próprio, ou à falta do amor próprio que a gente tem, né? E, sobretudo, a falta de autoconhecimento. Nós não nos conhecemos o suficiente, portanto, não sabemos lidar com os desafios que aparecem, não sabemos lidar com as nossas dificuldades, então acabamos, desenvolvendo um sentimento de baixa autoestima, né? Não nos amando, não nos gostando, não aceitando, não enfrentando as dificuldades que elas têm, né? Então, a pessoa com baixa autoestima, né, ela não se sente capaz de alcançar os seus objetivos. E, com isso, ela acaba perdendo inúmeras oportunidades de crescimento na vida, e prejudicando a sua jornada, a sua caminhada, aquilo que ela tem que fazer, aquilo que ela tem que desenvolver. Ou seja, a baixa autoestima, ela paralisa, ela nos paralisa a nossa caminhada evolutiva, o nosso desenvolvimento, enfim, aquilo tudo que a gente tem que aprender, aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente veio dar conta aqui na nossa caminhada terrena, né? Ela impede, né? Ela dificulta muito, porque a gente não se sente capaz, a gente não se acha merecedor e ficamos paralisados, ficamos estacionados, não aproveitando as oportunidades que surgem para o nosso progresso. E a baixa autoestima, ela provém assim de muitos fatores. Nós podemos citar que as fontes onde eu pesquisei, vem da infância, ela vem de vidas passadas, nós temos o materialismo também, e é essas assim que a gente vai conversar. Tem muitas outras, mas o nosso estudo, focou nessa questão, nessas questões. Tá? Um dos fatores que podem levar a pessoa, que podem nos levar a uma baixa autoestima, é o complexo da inferioridade. Tá? E sobre o complexo da inferioridade, lá na obra de Jason de Camargo, ele cita que o doutor Miri Lopes tratou dessa questão do complexo da inferioridade entre os jovens, entre jovens estudantes, que eram muito inteligentes, ou seja, eles tinham uma intelectualidade bem avançada, tinham facilidade para determinadas coisas, para aprender excelentes notas, mas eles se julgavam, muito inferiores em relação aos seus colegas. Um fator, uma coisa boba que eles tinham, uma pintinha, uma orelhinha de abano, um narizinho achatado aqui, enfim, qualquer detalhe pequeno, tomava um vulto muito grande, tomava uma grandiosidade muito grande e fazia com que ele se sentisse assim, inferior em relação ao resto da turma. Por causa desse complexo de inferioridade, um detalhe muito pequeno, um detalhe muito, muito insignificante, para eles era uma coisa assim imensa, era uma coisa assim desproporcional, E isso levava esses jovens a desenvolver um complexo de autoestima, Então, na verdade, eles tinham uma visão distorcida deles mesmos. O estudo aqui foi feito com jovens, ele cita no livro os jovens, mas nós adultos também, temos esse complexo de inferioridade muitas vezes. Muitas vezes a gente não se aceita como a gente é. Nós mulheres temos, muitas de nós, tem o problema quando vai chegando a idade, A idade vai avançando, nós vamos deixando de ser jovens, um processo natural, então o nosso corpo vai modificando. E muitas de nós não aceitam essa modificação que vai acontecendo, que é um processo natural. Então aí vem o complexo da inferioridade, que é exteriorizado por diversas formas, pela não aceitação de si próprio. A pessoa tenta encobrir, tenta mascarar que está tendo essas transformações, enfim, não se aceita como é. E a gente vê muitas vezes entre os jovens e os adultos também, que tem esse complexo da inferioridade,
que admiram os artistas, daí sonho em ter o cabelo, sonho em ter o nariz. E quando eu estudava, eu me lembrei de uma reportagem que eu estava assistindo esses dias, sobre as pessoas que fazem inúmeras cirurgias plásticas para tentar aparecer, no caso que eu estava falando, para tentar aparecer a Barbie, para tentar aparecer o Ken, né? O que é isso? É um complexo de inferioridade tão grande que a pessoa desenvolveu uma baixa autoestima tão grande que ela não é importante mais, mas ela é importante ser parecido com outra pessoa e ela luta, vai atrás, faz loucuras, não é? Para se parecer com outra pessoa. Tá? Então, essa é uma das causas que podem nos trazer a baixa autoestima, que é o nosso complexo de inferioridade. Né? Nós também podemos, né, desenvolver a baixa autoestima, trazer, né, de vidas passadas, não é? As recordações, os sentimentos, as ideias que nós não aceitamos, não é? E que não são desagradáveis, o que a gente faz? A gente exclui do nosso inconsciente, não é? Nossa consciência, mas elas permanecem no nosso inconsciente. E quando nós novamente nos deparamos com algum problema, com alguma situação que a gente escondeu, que veio lá de vidas pretéritas, não é? Que nos foi desconfortável, que ficou ali quietinho, adormecido. Então, na presente reencarnação, quando a gente se depara com aquele problema, com aquela situação, aquilo tudo vem à tona. E como não foi bem resolvido, e como eu ainda não consegui trabalhar, eu não procurei descobrir, eu não procurei entender, está mal resolvido. E como está mal resolvido, vem à tona, né, de tal forma que muitas vezes desenvolve-se a baixa autoestima. A pessoa não se aceita, a pessoa não se ama, por complexo, por situações, por coisas que aconteceram com ela em vidas pretéritas que ainda não foram resolvidas. E ao chegar aqui, também elas não foram resolvidas. E quando a gente fala nisso, nas questões de baixa autoestima que vem de vida pretérita, a gente já linka com a infância. Porque essas pessoas adultas que têm a autoestima baixa, ocasionada por situações de vidas pretéritas, elas foram crianças um dia. Então, elas já têm há bastante tempo isso internalizado, desde lá ainda da infância. Aí vem a questão dos pais, dos professores, evangelizadores, enfim, não é? Ter bastante atenção para a criança, ouvir a criança, prestar atenção nessa criança, não é? Porque ela já nasce com um psiquismo, né? Fruto das suas experiências passadas, porque o adulto de hoje foi a criança ontem. Então, se essas situações, se essas experiências das vidas passadas não forem resolvidas na infância, nós vamos chegar na fase adulta com elas, não resolvidas. Então, aquelas crianças, né, que são possuidoras assim, de dramas violentos no passado, não é? Elas têm assim, a tendência, não é? Tem mais facilidade para serem jovens, não é? Com maiores problemas a serem resolvidos, né? Já as outras que têm uma bagagem espiritual mais amenas, né? Essas não terão tanta dificuldade de adaptação. Então, o adulto desajustado de hoje pode ter sido a criança com baixa autoestima de ontem. Então, a gente tem que estar sempre atento nessa fase da vida da criança, da infância, para amenizar tudo isso. Então, nós adultos, né, as escolas, a evangelização, enfim, no lar onde a criança esteja convivendo, o responsável pela essa criança deve estar atento. Porque muitas vezes, até mesmo nós espíritas, esquecemos que aquela criança que chegou ali, o corpo é frágil, o corpo é infantil, mas o espírito é milenário e ele tem muitas experiências, e muitas experiências negativas, muitas experiências que precisam ser resolvidas, que precisam ser positivadas no momento. Então, a gente tem que começar lá. E a gente não ficando atento nisso, que aquela criança é um espírito milenário que traz os seus problemas, muitas vezes nós fortalecemos essa dificuldade e
não auxiliamos a criança para que ela não desenvolva uma baixa autoestima, né? A gente contribui muitas vezes para isso, né? Quando a gente não... Então, nós precisamos deixar que a criança verbalize as suas emoções, para que a gente possa ouvi-las e entender e direcionar para o melhor caminho essas emoções da criança. E às vezes a gente não quer ouvir. Quando a gente diz para a criança, ai depois, ai depois, e o depois nunca chega. Então, o que a gente está passando? Que mensagem nós estamos passando para essa criança? Que ela não é importante, porque se a gente sempre deixa para depois, ela nunca pode falar nada, é depois. Então, a gente tem que cuidar. Quando a gente não impõe limites também para a criança, também é uma maneira de desenvolver a baixa autoestima. Porque daí o que é essa criança que a gente não impõe limites, ela começa a ter umas atitudes bem complicadas, né? Um comportamento bem complicado, que a gente diz que é falta de educação, que é isso, que é aquilo, mas quando ela começa a demonstrar esses comportamentos, às vezes agressivos, às vezes assim que não são adequados, não é? Ela está pedindo, me dê limites, me ame. Porque a falta de limites é falta de amor. E a criança sente isso, porque quando tu ama, tu orienta, tu coloca as regras, tu põe limites, tu diz que pode, que tu não pode, e a criança sente que tu está te importando com ela. E quando tu não dá limites, ela sente, não se importa comigo, eu posso fazer o que eu quiser. Então, isso também pode desencadear um processo de autoestima lá na infância e juntar com aqueles que eles já trazem de vidas passadas, né? As crianças tímidas, introvertidas também, né? Geralmente a gente não entende, não é? Essas crianças. E a gente pressiona para elas agora já não acontece tanto, né? A gente já consegue mais, assim, compreender, entender, indo devagarinho, conversando, vendo até onde ela pode, onde a gente não pode. Mas em tempos idos, não tão idos, não é criança tímida, introvertida, a gente queria toda a força fazer com que ela deslanchasse. Não, mas a gente vai dar oportunidade para ela perder a timidez. Então a gente botava a criança numa situação de exposição muito grande e isso reforçava a baixa autoestima que ela tinha. E se ela não tinha tanta, ela acaba adquirindo, né, porque ela está sendo imposta em algo que ainda ela não tem condições. Então todos esses sinais e muitos outros, não é? A gente tem que estar atento, né? Os pais autoritários também. Então, é muito importante a gente cuidar das nossas crianças, prestar atenção nesses detalhes para que elas não desenvolvam a baixa autoestima e sejam adultos mais ajustados ao seu meio, adultos com possibilidades reais de enfrentamento dos seus problemas, né, das situações de aprendizagem, ficar melhor assim, daquilo que lhes compete aprender, aquilo que elas precisam aprender, daquilo que elas precisam desenvolver, né? Outro fator também que eu achei assim, muito interessante, que Hamed coloca, que é um desencadeante, né, da baixa autoestima, não é? É o materialismo. Ele tem 2 textos, né, sobre o materialismo, Hamed. E no primeiro ele fala sobre a questão do materialismo, né? E ele diz assim que a base, né, de todo o complexo de inferioridade, ou seja, da baixa autoestima, né, inicia no materialismo, inicia na crença do nada. Então, quando se aceita aquelas doutrinas filosóficas, né, que dizem que a gente veio do nada, que a gente teve origem na matéria primitiva, que a nossa vida foi gerada ao acaso e que o que existe é só o que está aqui, o que existe é só aquilo que os meus olhos podem ver, fora disso não existe mais nada, né? E que tudo volta a ser nada, né? Que nós somos obras do acaso, né? Então, quando a gente não consegue visualizar, quando a gente quando tem esse pensamento, não é, que a gente veio do nada, que tudo é obra do acaso, que o que existe é só o que está aqui, nós iniciamos em nós um processo de inferioridade. Eu achei muito interessante essa colocação assim dele, né, que a crença do nada
o indivíduo inicia o processo de inferioridade. Porque se ele é nada, ele veio do nada, então ele é nada, né? É uma coisa inferior, né? Não é nada, tá? Então, daí quando a gente acredita nisso, né, quando nós acreditamos, e as pessoas que acreditam nisso, elas criam um estilo de vida, ou seja, elas passam a viver, né, inconscientemente baseado, né, num processo que não são nada, né, e são produto do acaso. Ah, se veio do nada, se tudo que existe veio do nada, então eu estou aqui, mas eu sou nada. Eu sou produto do acaso. E pensando assim dessa maneira materialista, que tudo é nada, né, o indivíduo rejeita a riqueza assim, imensa do seu mundo interior e do universo. Porque nós já estudamos na doutrina espírita que nós trazemos dentro de nós uma riqueza fantástica. Que nós somos seres que nós podemos fazer inúmeras coisas. Jesus já disse para nós, podeis fazer o que eu faço e muito mais. A pessoa que assim pensa, né, dessa forma materialista, ela não tem essa consciência. Ela não tem a consciência do que ela pode fazer, do ser grandioso que ela é e da importância magnífica que ela ocupa dentro do universo. E, sobretudo, do amor que o Pai dispensa para ela e o trabalho que deu para amigos espirituais para que ela estivesse ali naquele momento e pudesse vivenciar essas oportunidades. Não acredita na plenitude da vida, porque ela despreza a ordem divina. Se tudo veio do nada, e a gente sabe que a ordem divina, que as leis naturais, elas são perfeitas, elas são encadeadinhas, Nada foge do seu rumo, está tudo certinho. A gente não compreende muitas vezes muito bem, mas está tudo certo, está tudo no lugar certo. E a pessoa que acredita no nada nem sequer percebe essas leis magníficas, maravilhosas que regem o universo. Ignora a essência sagrada que nós somos, a essência sagrada que habita dentro de nós, que nós somos, eu adoro essa frase, que nós somos luz, filhos da grande luz. Imagina alguém viver sem ter essa consciência, achar que a gente é nada, sendo que a gente é luz, a gente é filho do Pai, o maravilhoso, que é a luz maravilhosa. Então, se nós somos luzes, a gente pode brilhar e a gente pode iluminar os outros também. Imagina a tristeza, a dor de uma pessoa que não tem essa consciência, que acha que a vida é um acaso, que a gente veio do nada e do nada vai... E por nada a gente vai voltar. Ela não tem a consciência que nós somos co-criadores de Deus, que nós somos deuses, vós sois deuses, Jesus disse para nós. Ou seja, nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos fazer muitas realizações, nós podemos ajudar o nosso Pai Criador, na grande obra do universo, e Ele não vê isso. Muitas vezes, quando nós temos os nossos filhos, nós estamos sendo criadores. E essas pessoas provavelmente têm os seus filhos, têm as pessoas que estão ao seu redor, e eles não veem como co-criadores de Deus. Essa oportunidade maravilhosa de ter alguém, ou tenha nascido do seu ventre, ou tenha adotado, ou seja um sobrinho, enfim, seja alguém que esteja ao seu lado para orientar, não vê como co-criador de Deus, como alguém que está ajudando na obra e na harmonia do universo. E que nós somos fadados ao progresso, que nós não somos nada. Nós somos fadados ao progresso. Essa é a fatalidade nossa. Se existe uma fatalidade, é essa. Nós vamos progredir. Quer agora, no momento, a gente estejamos ainda tateando, devagarinho, mas nós vamos progredir. É o nosso caminho, é a meta que Deus estabeleceu para nós, é o progresso. Então, a gente vai progredir. As pessoas que
que têm esse pensamento que a gente veio do nada, que a gente é obra do acaso, não conseguem ver esse progresso. Elas não conseguem ver o progresso nelas mesmas, porque elas não se veem como alguém importante. Uhum. Então, e muitas vezes essa criatura que é materialista, que acha que, né, que tudo é nada, enfim, ela precisa assim se acreditar, não é, que ela é um ser superior, que ela é uma criatura superior, que ela é um ser superior, para compensar essa crença da insignificância que ela tem. Porque se ela veio do nada, se tudo veio do nada, ela é nada, e se ela é nada, ela é insignificante. Então, para compensar essa falta, essa ideia, essa crença da insignificância da existência e a falta de sentido que ela vive, né? E a depreciação dela mesmo, porque quando eu digo que eu vim do nada, eu sou nada, né? Então, muitas vezes, essas pessoas tentam compensar esse sentimento de inferioridade que elas têm, exagerando, exaltando a própria personalidade. Então, muitas vezes a gente vê pessoas assim que, né, que elas estão sempre assim, ou usar, não me falta a palavra, mas estão sempre se exibindo, a gente acha assim, nossa, que maravilha, tal e tal, né? Mas, na verdade, muitas vezes essas pessoas estão mascarando o complexo de inferioridade que elas têm. Então elas têm a tendência à arrogância, elas são orgulhosas, né? Se tudo veio do nada, ela pode ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser com as pessoas, elas são orgulhosas, elas são egoístas, tudo vai acabar mesmo, veio do nada e do nada vai voltar, né? Elas são arrogantes, elas têm delírios de grandes delírios megalomaníacos, né? Elas gostam muito de ostentar, justamente para quê? Para que esse complexo de inferioridade que ela tenha seja abafado. É um disfarce, vamos dizer assim, para a sua baixa autoestima. Tá? E como uma das consequências da baixa autoestima, Hamed coloca ali a autopiedade. A gente tem uma baixa autoestima, então também daí a gente desenvolve assim, uma autopiedade da gente. E essa autopiedade que a gente tem seria o dó, a gente tem pena da gente, a gente se acha coitadinho, a gente se acha inferior, a gente não se acha capaz, Então nós desenvolvemos, assim, em vez de a gente ter um sentimento de compaixão para conosco, um sentimento de benevolência, até a gente tem um sentimento de dó e de pena. Quando a gente tem um sentimento de compaixão, de benevolência para conosco e para com os outros, a gente entende a problemática e procura soluções, e entende que é o momento que nós estamos passando e que isso, como disse, passando, vai passar. Faz parte da caminhada, faz parte do aprendizado, mas é só um momento. Mas quando eu tenho dó, quando eu tenho pena, eu reduzo essa criatura a nada, Parece que ela não tem capacidade. A dó incapacita as pessoas de reação. Então, o dó não é um sentimento bom, a pena não é um sentimento bom, porque eu começo a tratar as pessoas como coitadinhos. E se a pessoa tem autopiedade, ela começa a se tratar como uma coitadinha também, uma pessoa que não é capaz, pobrezinha, Ela não tem benevolência, não tem compaixão com ela, para entender que ela tem as suas dificuldades, mas que ela pode superar essas dificuldades, E essas pessoas com autopiedade, elas podem desenvolver, de tanto somatizar essas emoções negativas, ela pode desenvolver doenças, o corpo físico, doenças físicas, não é? Esse sentimento de dó, de pena, Elas, Então, o indivíduo com sentimento de autopiedade, ele não valoriza o seu mundo íntimo, E nem também desenvolve o seu potencial inato, Por dó e por pena. Os materialistas lá não desenvolvem o seu potencial inato porque eles nem acreditam que tem,
Já o indivíduo que tem a autopiedade de si porque tem uma baixa autoestima, ele não desenvolve esse potencial, não desenvolve a sua intuição, não desenvolve a sua inspiração, nem a sua percepção, nada, né? Não é? Porque ele tem dó, ele é coitadinho, ele é um pobre miserável, ele não pode, ele é um esquecido, enfim, E daí ele fica doentinho fisicamente, porque ele vai somatizando esses não pode, esses não posso, esses não sou coitadinho, e o corpo vai sentindo tudo isso. As criaturas que têm essa autopiedade, Hamed chama ali de resignação exagerada, Mas eu não diria uma resignação, porque a pessoa resignada, ela aceita o que está acontecendo com ela, mas ela sempre busca melhorar, ela sempre busca algo melhor, E ela aceita as coisas que ela não pode mudar. Já essa pessoa com autopiedade, ela é inerte, ela chega à inércia, ela não faz nada para mudar, ela não tem forças para mudar, Então elas perdem completamente o senso de autovalorização, elas não se valorizam, elas não se acham importantes, Elas não se amam, Baixa autoestima, elas não se amam, E geralmente essas pessoas, assim, com esse senso de autopiedade, elas têm hábitos bastante cronometrados, e mecanizados, tá? Então, como ela tem essa baixa estima, com autopiedade, então ela tenta compensar isso nas atitudes cronometradas, É tudo assim, aqui, tudo assim como se fosse gavetinhas, E aquilo tudo ela vai fazendo mecanicamente, ou seja, ela perde o sabor, de fazer as coisas com alegria, de fazer as coisas com leveza. Se não acontece desse jeito, não dá certo. Tem que ser desse jeito, tem que ser bem assim, nada pode sair do controle, nada pode sair assim do jeito que ela planejou, É uma maneira de mascarar essa autopiedade, dela se ter no controle da situação, já que ela não se ama, ela não se gosta, ela não consegue desenvolver os seus sentimentos de uma maneira positiva, ela não consegue ter uma visão positiva dela mesma. Então o que ela faz? Ela vai para as suas atitudes, vai fazer, vai direcionar, o seu modo de fazer, o seu modo de viver dessa forma. Aí assim ela se sente, mais segura nesse contexto, mas continua tendo a sua baixa autoestima. Ela não enfrenta, o seu problema. Então, para que a gente possa curar-se desse sentimento de baixa autoestima que a gente tem, aqui a gente falou de alguns fatores, mas tem outros fatores, inúmeros fatores. Eu me ative só aos textos que eu li e, de repente, eu não consegui chegar a tudo que eles falam, porque são textos belíssimos, de repente a minha compreensão não chegou até lá. Então, mas para que a gente possa se livrar desse sentimento de baixa autoestima, seja ele, tenha ele a causa que tiver, então nós precisamos ter a convicção da imortalidade da alma, que nós somos seres imortais. Que isso que a gente vê aqui, que a matéria que a gente vê e que a gente vê, ela é passageira, mas nós somos seres imortais. Acreditar na pluralidade das existências, que como seres imortais que nós somos, nós vamos ter muitas e muitas oportunidades de desenvolver aquelas potencialidades que nós não desenvolvemos aqui, ou que nós gostaríamos de ter desenvolvido e que a gente não conseguiu, que a gente vai ter oportunidade de aprender, que nós vamos ter oportunidade de vivenciar, Nós temos também que entender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós não somos nada, nós somos sim filhos de Deus, somos seres, somos importantes. Então, que nós estamos vivendo uma experiência humana, que tudo que acontece aqui na Terra
é para o nosso progresso, é para a gente ver o tempo necessário, para a gente aprender, mas que nós somos seres espirituais, que tudo que nós estamos passando, vivenciando aqui, é para que a gente possa planificar, aprender a viver o ser espiritual que nós somos. Então, o nariz achatado, a pintinha, elas não são importantes, porque elas são da matéria. O que é importante é aquilo que eu trago na minha alma, aquilo que eu trago na minha essência, aquilo que eu trago de virtudes, né? Para mim, aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou tentando modificar dentro de mim. Nós temos que refletir também quais são as causas da que nos estamos levando a baixa autoestima. Que causas são essas? Por que eu não estou me sentindo bem? Por que eu não estou me amando como devo? Como é que eu estou olhando o mundo ao meu redor? Será que eu estou olhando para o lado certo? Será que é isso que eu tenho que perceber? Porque muitas vezes a gente também tem a baixa estima não boa, não elevada, porque o nosso olhar está focado por uma coisa que não é importante. A gente olha lá do vizinho, o vizinho tem, a gente também quer. Aí se a gente não consegue, a gente já começa a se achar um ser inferior, já vem os nossos complexos de inferioridade. A gente quer aquilo lá, então como a gente não tem, porque nós estamos focando o olhar, estamos olhando o olhar para aquilo que não é importante. A gente tem que focar naquilo que é importante, que é a nossa essência, que somos nós, espíritos imortais, filhos de Deus, luz, Nós também temos que nos conscientizar da nossa essência divina. Foi o que eu falei há pouquinho. Nós somos luz, somos filhos de Deus. A nossa essência divina. E que nós estamos em busca da perfeição através do autodescobrimento. Então, a gente tem que pensar sobre nós temos que refletir sobre as nossas atitudes, nós temos que, como eu disse há pouco, perceber se aquilo que nós estamos focando a nossa energia, aquilo que nós estamos desejando é realmente importante. Realmente vai fazer com que o meu ser espiritual se planifique, seja bom para o meu ser espiritual. Mas se for só bom para a matéria, eu devo mudar o foco do meu olhar, devo mudar o foco do meu desejo. Nós precisamos assimilar que todas as nossas capacidades e ideias criativas estão latentes em nós, ou seja, que nós temos um potencial infinito dentro de nós. E a gente tem que descobrir isso, A gente tem que saber isso, que nós somos seres fantásticos, que nós podemos fazer coisas fantásticas. Basta que a gente queira e vá para o nosso processo de melhora, nosso processo de autodescobrimento, para a gente poder fazer essas coisas fantásticas que a gente pode fazer. E quando eu falo em coisas fantásticas, não são coisas assim mirabolantes, Quando fantástico, nossa, nós podemos ser melhores do que ontem, podemos ser mais pacientes do que ontem. Então, devagarinho, a gente vai conseguindo desenvolver essas capacidades que a gente tem, que estão latentes dentro de nós, essas coisas belas, bonitas, porque a nossa essência é amor. Está lá dentro. Nós somos amor. Então, quando a gente descobrir que nós somos amor, a gente não vai ter sentido para ter baixa autoestima. Nós somos amor. E o amor planifica. Então, nós vamos entender o ser fantástico que nós somos. O nosso desenvolvimento espiritual, ele consiste na modificação da nossa maneira de ver a nós mesmos e o universo. Então, quando a gente modificar a maneira de nos enxergar, a maneira que a gente se olha, a maneira como a gente se vê e a maneira como a gente vê o universo, nós nos vermos de uma maneira mais positiva e nós olharmos o universo de uma maneira mais positiva, como uma grande criação de Deus, não é? Nós vamos modificar a visão que nós temos de nós. E ela vai ser uma visão positiva, porque a gente vai descobrir a grande oportunidade e a grande tarefa que a gente tem que fazer aqui
neste universo, né? Nós precisamos nos espiritualizar, né? Porque quando nós espiritualizarmos, nós vamos perceber que nós não somos nem pior, nem melhor que os outros, né? E nós vamos agir com os nossos sentidos voltados para a eternidade. Então, essas questões materiais, a gente vai vivê-las na medida que não são necessárias para o nosso progresso rumo à eternidade. Então a gente vai compreender isso aí e não vamos, desenvolver a baixa autoestima. A nossa autoestima vai ficar bem elevada, bem boa, né? E nós vamos saber que toda pessoa, né, é tão boa quanto pode e faz o melhor do que pode dentro do seu grau evolutivo. Tá? Eu não sei como é que nós estamos de tempo, companheiro. Nós temos 10 minutos ainda. Fica à vontade. Tá. Tá bom, então. Tá certo? Então, pra gente, nós temos que, né, refletindo sobre essas questões aí, né, nós temos que trabalhar a nossa autoestima, né, bastante, focando naquilo que realmente é importante, aumentando a nossa autoestima. E para isso, como eu já falei, nós precisamos do autoconhecimento, né, que é de grande valia para o nosso aperfeiçoamento, para o desenvolvimento de toda e qualquer virtude, fazendo uma análise assim serena, honesta, né, de nós próprios, né? Gente, quando a gente fala em autodescobrimento, não é para ser uma coisa dolorida, não é para ser uma coisa sofrida, porque se o autodescobrimento for dolorido, for sofrido e nos levar a culpas, nós vamos cair lá na nossa baixa autoestima. E o autodescobrimento não é para isso. É justamente para a gente ver o que a gente tem de bom, o que a gente já desenvolveu de bom dentro de nós, para nos fortalecer, para modificar aquilo que ainda precisa. Mas quando a gente vai descobrir, ou quando a gente vai fazer o processo de autodescobrimento, parece que a gente só tem que descobrir o que está ruim dentro de nós. Não, nós temos que descobrir o que está bom, o que a gente já avançou, né? O que a gente já conseguiu superar. Aí nós vamos ajudar a nossa autoestima, né? Porque a gente já vai perceber, nossa, eu vim até aqui, então eu posso mais um pouco. Tá? Aceitarmos como nós somos, né? Cada encarnação tem a razão de ser da gente ser isso. E se a gente der conta, como eu falei lá atrás, que nós somos, né, nos percebermos como seres mortais que somos, né, nós nos aceitamos como somos, não é? E a gente vai perceber que cada encarnação que a gente vem vem do jeito que a gente precisava. Da maneira como nós precisávamos para o nosso progresso, para as nossas lutas, para o nosso aprendizado. Não querer ser outra pessoa, valorizar os nossos pontos positivos. A gente tem que valorizar os nossos pontos positivos, porque nós temos muitos pontos positivos. É difícil a gente achar as coisas positivas em nós, muitas vezes, não é? É como comparo com o mundo, né? O mundo tá ruim, o Brasil tá ruim, né? Então a gente só olha as coisas ruins que tem. Mas se nós olharmos apuradamente, se nós olharmos com os nossos olhos da alma, nós vamos ver que tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. E quando nós aprendermos a olhar as coisas boas, a nossa autoestima vai melhorar. Ame-se, né? A gente tem que se amar, a gente tem que se gostar. Cristo disse que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Veja bem, mas como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Então eu preciso me amar. Faz parte de desenvolver a minha autoestima, eu me amar, eu gostar de mim. Às vezes, se a gente não se ama, como é que as outras pessoas vão nos amar? É como aquele materialista que acha que ele veio do nada, então ele é nada. Então ele não se ama. Aí ele não consegue sentir o amor das outras pessoas, porque ele se sente nada.
Tá? Nós precisamos ter fé, né? Porque a fé, né, ela vai nos dar certeza, ela vai dar a confiança em nós mesmos, não é? Para a gente seguir em frente. Nós confiamos em nós confiamos em Deus, confiamos nesse Pai amorável, justo e bom, e a gente segue, a gente consegue superar os nossos tropeços, a gente consegue superar os nossos complexos de inferioridade e seguir em frente. Tá? Saber que tudo provém do pensamento, como eu falei no início, é uma visão distorcida que nós temos de nós mesmos e muitas vezes não corresponde à realidade. Então, por que ela é distorcida? Porque a gente se compara com aquele, se compara com aquele outro, a gente quer ter aquilo que o outro tem e a gente não olha para o potencial que nós temos. Então, ela é uma visão distorcida. Tá? Então, nós temos que procurar ficar do lado dos pensamentos construtivos, né? Construtivos e saudáveis, né? E daí a gente se sente mais seguro, né? Sempre substituir os pensamentos negativos por outros pensamentos. Seja gentil com a gente mesmo, seja ser benevolente. Ao invés de eu desenvolver uma postura de autopiedade, de dó, de pena de mim, eu sou gentil comigo. Eu sei que eu vou errar, eu sei que eu ainda tenho dificuldades para ser vencidas, né? Mas, né, eu sei que eu posso enfrentar devagarinho, não vou vencer todas agora, não vou vencer todas de uma vez só, mas eu vou indo devagarinho, né? Um passinho aqui, outro passinho ali, né? A gente não tem que ser duro com a gente mesmo, né? Para não reduzir o nosso amor próprio, né? Então a gente tem que ter compaixão com a gente, benevolência com a gente. E quando eu falo isso, não é ser gentil conosco mesmo, ter compaixão, ter benevolência, eu não estou falando dos desculpismos que a gente dá para os nossos erros, né? Para aquelas faltas, que a gente diz assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. Não, né? A gente nasceu assim, mas não para ser assim, a gente nasceu para ser melhor. Então, a gente tem que fazer tudo para nos tornarmos pessoa melhor. Então, se a gente está com problema, a gente não se ama, eu não nasci para amar, eu nasci para ter uma boa autoestima. Então, eu vou em busca dessa boa autoestima, porque é ela que vai determinar a minha caminhada no meio dos meus pares. Acreditar que a gente fez sempre o melhor em qualquer momento, mesmo que a gente tenha errado, né? A gente fez o melhor que podia naquele momento, de acordo com aquilo que nós achávamos que era, da compreensão que a gente tinha naquele momento, do conhecimento e das possibilidades que a gente tinha, né? Então, baseado a gente agiu baseado no grau de amor que a gente tinha ou do medo que a gente estava vivenciando, mas a gente procurou fazer o melhor que a gente pôde. Então, a gente tem que acreditar nisso. Então, aquele momento foi o que deu para fazer. Eu não tinha esse entendimento que eu tenho agora. Pronto, passou aquele momento. Agora eu já tenho esse entendimento. Então, eu vou agir de acordo com esse entendimento que está melhor, que está mais apurado, né? E que está mais de acordo. Cultivemos bons hábitos, não é? Então, que a gente se habitue a ter bons pensamentos de paz, a gente ler o Evangelho, meditar, né, sobre o conteúdo que a gente está lendo, fazer a prece, ouvir músicas boas, procurar estar em boas companhias, quando nós nos reunimos com os nossos amigos, não é? Procurar ter assuntos assim que sejam agradáveis, assuntos que sejam construtivos, até mesmo as brincadeiras que a gente faz, a gente cuida que tipo de brincadeira que a gente está fazendo, e tudo isso vai ajudando, né, no nosso processo de autoestima, de fortalecer a nossa autoestima. Porque a gente fala em baixa autoestima para que a gente compreenda esse processo e saia desse processo, porque o nosso foco é a boa autoestima, é a autoestima, é a autoestima favorável que nós devemos ter de nós para que nós possamos nos posicionar da maneira mais positiva, da maneira assim, mais dinâmica diante dos fatos da vida.
Porque se nós não temos uma boa visão de nós mesmos, se nós não temos uma visão, uma autoestima boa de nós, muitas vezes fica difícil enfrentarmos as situações de aprendizagem que vem, porque ela exige isso. Porque a boa autoestima, ela nos fortalece, ela nos dá ânimo, ela não deixa que a gente esmoreça, né? Ela permite que a gente siga em frente, porque nós conseguimos ver as nossas capacidades. Mesmo que tenhamos dificuldade, mas a gente sabe que pode enfrentar, a gente sabe que vai cair ali adiante, mas a gente sabe que pode levantar de novo e continuar. Tá? Perseverança, né? Nós precisamos ter perseverança, perseverar na direção da autoestima saudável, né? Da boa autoestima, que ela vem progressivamente, porque também não é uma coisa que a gente adquire de uma hora para outra. Né? Se a gente se percebeu que a gente não está fazendo uma leitura positiva de nós, nós vamos trabalhar para que nós tenhamos uma leitura positiva de nós, porque afinal de contas nós somos importantes para Deus, nós somos luzes, então a gente tem que fazer essa luz brilhar. Né? Então a gente tem que perseverar. Né? E a chegada vai ser dessa visão positiva que a gente tem de nós, vai depender, né, do esforço que cada um fizer. Né? Então, eram essas assim, as reflexões assim, que a gente tinha assim, para a tarde de hoje sobre a baixa autoestima, e pensando nela, mas para desenvolvermos a nossa autoestima, para desenvolvermos aquilo que é bom.